Irmã Aline, Amém. Graça e paz a está todos os irmãos. com você a palavra, querida. Já Deus te usar. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade para o nosso Deus, agradecer a oportunidade para os nossos pastores também, e que o Senhor se faça presente em primeiro lugar nessa live e que venha falar aos nossos corações. Amém. Me foi sugerido o livro de Josué, capítulo 2, verso 21, onde nos fala: ao que ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. E ela os despediu, e eles se foram. E atou um cordão de escarlata à janela. Aqui nós vamos falar sobre uma personagem chamada Raabe. E nós podemos extrair vários aprendizados da vida desta mulher. Mas o que mais me chamou a atenção quando eu comecei a fazer o estudo, e é aquilo que eu quero focar com vocês nessa mensagem, é sobre o poder transformador que uma pessoa tem quando tem um encontro com o Senhor. Não há como nós sermos os mesmos. E foi o que aconteceu com Raabe. Raabe, que era uma mulher que trabalhava com prostituição, era uma mulher que ninguém acreditava, que ninguém confiava, que vivia em meio ao pecado de prostituição, de vícios, uma vida contrária àquela que o Senhor gostaria que ela vivesse. Mas ela foi agraciada por Deus. Ela chamou a atenção do Senhor, porque o Senhor, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Ele não desiste de nós em nenhum momento. E foi esta mulher, improvável aos nossos olhos, que o Senhor usou grandemente e que até hoje é lembrada como uma mulher de Deus, porque Raabe faz parte da linhagem de Davi e da linhagem do Senhor Jesus. E ali, em meio àquela vida que ela levava, ela passou a ouvir falar de Deus, a ouvir falar do Deus do povo hebreu. Aqui, neste capítulo de Josué, vem nos falar que depois que o povo conquistou a terra prometida, liderados por Josué, ele mandou 2 espias para tomar informações a respeito das cidades que eles iriam conquistar. E uma dessas cidades, uma dessas primeiras cidades era Jericó, e Jericó era a cidade que Raabe se encontrava. E Raabe era uma mulher muito conhecida na cidade, até o rei a conhecia. Tanto que quando chegou a notícia aos ouvidos do rei que havia espiões em Jericó, o primeiro lugar que foi procurado foi o prostíbulo de Raabe. E ali naquele lugar havia muitas notícias a respeito de tudo o que estava acontecendo. Raabe sabia de todas as notícias através dos homens que iam lá. Eles não tinham as informações que hoje nós temos, né? Hoje nós temos o privilégio de termos informações através das redes sociais, né? A gente tem informação rápida, em questão de segundo, mas antes não era assim, não era desse jeito. E ali, daquela forma, daquela maneira, Raabe começou a ouvir a falar do Deus do povo hebreu. O Deus forte do povo hebreu. E Raabe, à medida que ela ia escutando, que ela ia ouvindo a respeito desse Deus, ela ia se apaixonando por esse Deus. Ela ia se admirando desse Deus. Raabe que se achava uma pessoa que não tinha méritos algum. Era dessa forma que Raabe se achava. Era dessa maneira que ela se achava. E quando eu falo sobre isso, me faz lembrar a história de Davi, o chamado de Davi, que quando o Senhor mandou o profeta Samuel ali, né,
porque o Senhor havia escolhido Davi para governar, ninguém acreditava que era Davi o escolhido. Jessé, seu pai, mostrou a Samuel seus 7 filhos, porque ali Jessé considerava que um daqueles 7 filhos, uma boa aparência, Davi era franzino, era frágil, diz a palavra de Deus, ele não acreditava que Davi era o escolhido, mas o Senhor, ele nos olha além das aparências. Ele viu em Davi aquilo que os nossos olhos naturais não veem. Ele viu o potencial de Davi em meio àquela fragilidade e aquilo que o pastor falou agora há pouco, que o Senhor se aperfeiçoa na tua fragilidade. As pessoas podem olhar para ti e não enxergar o teu potencial, mas Deus vê. Ninguém pode acreditar na tua história, ninguém pode acreditar em você, mas Deus acredita. E aquele menino franzino e frágil, ele venceu um urso, ele venceu um leão e ele venceu o gigante Golias. Quem acreditava nele? Mas Deus acreditava, porque ele nos vê além do que aparentamos. Ele nos fortalece, ele fortalece o cansado, ele te fortalece nesta noite. Eu não sei como é que tu se encontra, se tu está fraco, se tu está sem gemidos, mas Deus, ele te consola. Ele tem uma história linda para você, ele tem um recomeço para você, assim como ele teve para mim, assim como ele teve para cada um de nós que estamos aqui. Ele tem um recomeço para todos nós, ele teve um recomeço para Raabe. E ali, voltando à história de Raabe ali em meio àquela vida, é uma vida que ninguém gostaria de viver. Quem sonha, né? Com uma vida que ela vivia. A profissão que ela tinha. Quem queria? Quantos sonhos ali Raabe havia achado que estavam cancelados? Porque ali, a realidade dela, ela batia de frente com aqueles sonhos. Ela dizia o contrário daquilo que ela sonhava. Quantas vezes eu imagino que Raabe chorava sozinha, em meio ali àquelas dores. Quantas vezes ela foi usada e abusada, sofreu agressão física, sofreu agressão verbal, porque é isso que a gente sabe que uma mulher prostituta passa, infelizmente. Então, ali, naquela dor, Raabe teve um encontro com a palavra do Senhor. Raabe teve um encontro com a verdade. Ali, no meio daquele caos, no meio daquela realidade, que ela olhava e não via saída. E quantas vezes é assim que a gente se sente? Quantas vezes no meu deserto eu não via saída? Ao contrário, quando eu olhava para a minha realidade, eu via que estava cada vez mais difícil. Era impossível aos meus olhos. E ali é dessa forma e é desse jeito que Deus trabalha. Quando acaba as tuas forças, quando acaba a tua capacidade, é hora de Deus trabalhar. Mas é hora também de você agir. É hora também de você usar a tua fé. E como? Crendo nas promessas do Senhor na tua vida. Crendo que o melhor Ele tem para você. Entenda, Deus, Ele não faz aquilo que nós queremos, mas Ele faz aquilo que é melhor para nós. E muitas das vezes é ruim. Por quê? Porque não é o que a gente quer. A gente ora já querendo que aconteça aquilo que a gente está pedindo para Deus. Mas o que a gente tem que pedir, Senhor, que seja feita a tua vontade, no teu tempo. Você tem que acreditar de todo o teu coração, como Raabe acreditou. Raabe, ela ouvia falar desse Deus. Ela ouvia falar do Deus daquele povo escravo. O povo hebreu, o povo de Deus, ele estava escravo nas mãos do faraó. O Egito, ele era uma grande nação, forte nação. O faraó tinha um grande poder sobre aquela cidade, sobre aquelas pessoas, e escravizava o povo de Deus.
Mas ali, dentro daquele sofrimento, eles falavam, eles glorificavam do seu Deus, o Deus dos seus antepassados, que iria livrá-los da escravidão. E as pessoas ao seu redor riam deles, porque perguntavam, se questionavam, como assim vai livrar vocês da escravidão? O seu Deus é grande se vocês continuam aí, nesta vida? Como assim? Que Deus forte é esse que não os liberta? Mas eles continuavam crendo nas promessas do seu Deus, que um dia eles sairiam do Egito e iriam até a terra prometida que emana leite e mel. E esta promessa não é só para eles, é para você também. Você que muitas das vezes, sabe, as pessoas zombam da tua fé. As pessoas riem porque você se mantém fiel. As pessoas acham graça porque você usa aliança no teu dedo. Teu marido não está em casa. Por que você continua fazendo isso? Ei, Deus fala para você. Eu tenho sonhos para a tua vida. José sonhou. José, ele foi humilhado. Ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Mas José sonhou os sonhos de Deus. E de escravo se tornou governador do Egito. José é uma das histórias mais lindas que eu acho na vida. Uma das primeiras histórias que eu conheci. É tremendo. É tremendo o poder desse Deus que nos ama. Nos ama. Mesmo nós não tendo mérito algum. Que méritos nós, seres humanos corruptíveis, temos diante do nosso Senhor? Será que merecemos alguma coisa? Não. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos olha, nos acolhe, quando muitos viram as costas para você. Mas o Senhor está o tempo todo ao teu lado. Creia, acredite. Não desista dos sonhos que Deus tem para você. Por mais difícil que seja, por mais forte que seja a tempestade, as portas estão fechadas. Às vezes a tua realidade não é aquilo que você quer. Está te faltando tudo, mas não vai faltar o amor de Deus na tua vida. Você precisa acreditar. Sabe essas palavras, essas promessas? Eu acreditava, eu abraçava com todas as minhas forças. Eu pedi ao Senhor que me desse forças. Eu pedi a Deus que Ele enchesse o meu coração de uma paz que eu não conseguia ter, eu não conseguia ver. E Deus faz o sobrenatural, porque Ele nos ama. Ele nos ama com amor eterno. E ali, voltando à história de Raabe, quando os espias chegaram até Jericó, o primeiro lugar que eles foram procurar foi a casa de Raabe, que era muito conhecida. E ali Raabe, já conhecendo só de ouvir falar o poder desse Deus do povo hebreu, ela acolheu aqueles homens. Ela escondeu aqueles homens como uma galinha esconde os seus pintinhos embaixo da asa. Como uma mãe protege os seus filhos. Porque como a história nos fala, Raabe não era mãe. Raabe não tinha filhos. Então, ali, naquele momento, quando os homens do rei foram ali procurar os espiões, ela disse que não, que eles já tinham ido ao anoitecer. Ela os protegeu. Ela os protegeu porque ela viu que aquele Deus é Deus soberano. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. É aquele que ia dar livramento, não somente para ela, mas para toda a sua casa. Porque Raabe intercedeu pela sua casa, pela sua família. Raabe anseiava por aquele Deus. Ela tinha fome e sede de conhecer aquele Deus. Aquela fonte que só Deus pode nos dar.
Existe muitas das vezes um vazio dentro de nós que só Deus pode preencher. Nada preenche. Nem a volta do teu cônjuge preenche. É só Deus que preenche. É um vazio na tua alma. É um calor que a tua alma precisa sentir, que só vem do Espírito Santo. Só vem quando você se entrega totalmente a esse Deus. Em Romanos 12:2 vem nos falar: não vos conformeis com este século, mas experimenteis a transformação de vossas mentes, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quando nós nos deixamos sermos transformados pelos pensamentos do Senhor, quando deixamos a nossa mente cativa, a mente de Cristo, verdadeiramente, quando saímos do raso, daquela fé que vai, Senhor, eu estou até aqui, eu não vou mais andar essa milha porque eu não suporto. Não! Deus quer te dar algo mais profundo. Deus quer que você queira, deseje algo mais profundo. Deus queria que Raabe vivesse o profundo dele. Mas ela tinha o quê? Ela tinha uma escolha. Nós temos a escolha. O Senhor nos dá o livre-arbítrio. Mas Ele quer que nós venhamos escolher a boa parte. Ele quer que nós venhamos escolher a Ele. Ele quer que venhamos escolher a sua mensagem de salvação. Porque mais do que filhos da criação, Ele quer que nós sejamos filhos da redenção. Aleluia! E era isso que Raabe queria viver. Queria viver o novo do Senhor. Raabe começou a acreditar que ela podia ter essa chance. Raabe começou a ver luz em meio às trevas. Quando ela começou a permitir que o Senhor trabalhasse em sua vida, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo renovo, restaurando a sua casa interior. Primeiramente, o Senhor vai trabalhar em você, nas tuas fissuras, nas tuas feridas, sabe aquilo que você não conta para ninguém? O Senhor quer trabalhar isso em ti. O Senhor quer o mais profundo. O mais profundo, o Senhor quer o melhor, que você dê o melhor, porque Ele te dá o melhor. Chega de viver um evangelho raso. Chega de ser crente muriçoca, como o nosso irmão Arley falou na live. Chega que venhamos ter um compromisso com o Senhor. Em todo tempo, o Senhor está doendo, mas estou aqui. Senhor, estou conquistando, estou aqui. Senhor, está escasso, mas eu estou aqui. Senhor, está próspero e abundante, eu estou aqui. Em todo tempo. E que venhamos brilhar a sua luz por onde quer que passarmos, porque não adianta a gente ter até a Bíblia embaixo do braço e ser o mesmo. Que encontro é esse que você teve se você continua a mesma pessoa? Então, às vezes, as coisas não acontecem porque o Senhor precisa trabalhar ainda em nós. E algo que, às vezes, nós negamos. Nós dizemos, não, eu não tenho mais isso. Não, eu não tenho mais. Tem sim. Só Deus sabe. Não tenha medo. Não tenha medo de contar a Ele as tuas aflições. Às vezes a gente busca alguém, porque a gente precisa que alguém venha nos ouvir. Mas deixa eu te dizer, o Senhor é alguém que está mais interessado em te ouvir. É o Espírito Santo que está interessado em te ouvir. Ele está do teu lado o tempo todo. Você precisa perceber. E voltando ali, aquele encontro de Raabe com aqueles espias, quando ela se aproximou deles, ela disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Assim como sei que o pavor caiu sobre nós, e que todas as pessoas desta terra se derreterão diante de vós. Ali ela já conhecia o poder de Deus. Ela sabia que aquela terra ia ser destruída. Então ela falou que vocês usem de bondade, não somente comigo, mas com a minha casa, com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos e minhas irmãs. E aí, naquele instante, Raabe se tornou coluna da sua casa. Ela começou a interceder pela sua casa. E aí ela fez o quê? Um juramento com aqueles homens de Deus. E eles a instruíram.
que fosse colocado em sua janela um cordão de escarlate. E quando eles passassem, eles não seriam destruídos. Que ela trouxesse a sua família para dentro da casa dela. E quando o povo de Deus passasse, eles não seriam destruídos. Aquele cordão de escarlate tem a cor vermelha. O que significava aquele sinal? Significava o Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus ali, marcando aquela casa. Dizendo que ali um coração havia se convertido. Uma vida tinha sido ganha para o reino do Senhor. E não somente uma vida, porque Raabe intercedeu pela sua geração inteira. E aqui estamos nós. E ali, quando Josué e todo o seu povo vencedor passou, Raabe e sua família foram protegidos por aquele pacto, por aquela aliança. Você tem um pacto com o Senhor. Você tem uma aliança com o Senhor quando você o recebeu com toda a tua alma, o teu coração e teu entendimento. Você tem a marca da promessa. Então Deus se lembra. E ali em Josué capítulo 6, quando as muralhas de Jericó caem por terra, diz a palavra do Senhor, o Senhor se lembrou de Raabe, de sua família. O Senhor não esqueceu. Não esqueceu da atitude de fé da sua filha. Não esqueceu que nós humanos podemos julgar os outros, mas o Senhor olha além dos nossos olhos, dos nossos preconceitos, dos nossos medos. O Senhor nos esvazia do nosso eu e nos enche com o seu Espírito. Não há como ser igual, não há como ser o mesmo quando conhecemos o deserto e aprendemos com ele. Não há como ser o mesmo. Entenda que o que o Senhor quer contigo não é somente trabalhar no teu casamento, na tua família. Ele quer trabalhar em você. Você é especial para Deus. Você é a menina dos olhos do Senhor. Ele quer te mostrar a tua verdadeira identidade, que é de propriedade exclusiva dele, que é sacerdócio real, é geração eleita do Senhor. Você é povo de Deus nessa terra. E toda a sua geração espera por você. Quantas vezes, em meio à dor, a gente não tem força de orar nem por nós. E a gente não quer interceder pelos nossos. Sabe? A gente não quer, a gente está fraco. Mas é nesse momento, tu tem que se ajoelhar e pedir para Deus te dar força. Busque a palavra de Deus. Busque a palavra para te alimentar. Coma o livro, como está escrito no livro de Jeremias. Eu acho que Jeremias ou Ezequiel, me corrija, por favor, se eu estiver errado. Então, busque a Deus com toda a tua força. Busque a Deus com todo o restinho de força que tu tens. Não desista dos sonhos que ele sonhou para você. Como Raabe não desistiu. E a vida dela foi completamente transformada. A sua casa foi favorecida pela graça do Senhor, pelo favor do Senhor. Ela foi favorecida pelo favor do Senhor, porque anos mais tarde, Raabe se casa e de prostituta ela se torna esposa. Ela se torna avó, bisavó de Davi. Ela faz parte da linhagem do nosso Salvador, Senhor Jesus. E é lembrada até os tempos de hoje, por todo o tempo que essa terra existir. Então, Deus, ele quer trabalhar em nossas vidas. Vamos permitir o trabalhar, o agir do Senhor em nós. Não tenha medo. Confia no Senhor. Confia no Senhor. E o mais ele vai fazer por você. Segundo o querer do Senhor, ele vai fazer. Sempre coloque no seu coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas.
Se a tua vida está pautada na palavra do Senhor, se os teus sonhos estão conectados com aquilo que é da vontade dele, a gente precisa sair dessa teologia de mentira, de que o cristão não sofre, de que o cristão tem tudo o que quer. Nós temos tudo o que o nosso Deus quer, porque é o melhor para nós. No mundo nós vamos ter aflições. No mundo nós vamos ter sonhos que não vão ser realizados. Sabe? Eu divido aqui com vocês algo meu. Eu passei anos da minha vida clamando ao Senhor que me curasse. Que os meus olhos físicos voltassem a ver. E eu ali lutando, quantas vezes eu fiquei com raiva de Deus. E foi nesse momento que o Senhor me paralisou. E ali, na escuridão física, eu tive um encontro com a sua palavra. E o Senhor foi abrindo as portas na minha vida. O Senhor foi permitindo que grandes sonhos que eu tinha fossem realizados quando eu não acreditava mais em nada. Eu passei num concurso público, eu conheci meu esposo, eu casei, eu fui mãe. E mais do que isso, mais importante de tudo, eu encontrei o meu Senhor. Eu entendi o que Ele queria. O Senhor tem um chamado para você também. Você precisa compreendê-lo. Você precisa pedir para Ele discernimento, sabedoria, ouvidos sensíveis. Você precisa entender o que Ele quer com você. Ele teve um chamado para Raabe, Ele teve um chamado para mim, Ele teve um chamado para os pastores e para cada um de nós, Ele tem, para cada um de vocês, Ele tem um chamado. E não importa a tua realidade, Deus, Ele quer mudar a tua história. Basta que você permita. Permita. Se deixe ser levado pelo amor de Deus. Amém. Eu passo a palavra para o nosso pastor. Obrigada pela oportunidade. Amém, amém. Aline, nós aqui agradecemos por ter se permitido ter sido usada pelo Espírito do Senhor para nos trazer essa mensagem gloriosa aos irmãos que estão na live. Agora, por último, a Aline falou sobre a petição dela ao Senhor para que o Senhor a curasse, devolvesse a visão de volta. A irmã Aline é deficiente visual, a irmã Aline ela é cega, a irmã Aline tem uma visão espiritual muito maior do que essa que nós temos aqui, de enxergar as coisas físicas. E essa visão foi dada a ela por ela reconhecer quem ela é diante disso, trazendo um pouco do testemunho dela quando ela clamou ao Senhor por sua cura, né? E eu imaginando aqui, dizendo assim, acho que o Senhor deve ter respondido para ela, Aline, como fez com Paulo, a minha graça te basta. Glória a Deus, Helena. Glória a Deus. Fala, Aline. Eu concordei, falei amém. Olha aí. O pouco que eu ouvi, irmã Neta, da nossa irmã Aline falando, realmente, irmã Neta, com muita autoridade no espírito, né? Porque, irmãs, nós vivemos debaixo de tanto preconceito, de tanto dedo apontado, e assim, a irmã Aline, ela vive esses preconceitos também. Meu esposo também, né, que ele é deficiente. Ele usa uma prótese externa, para aqueles que não sabem, meu esposo, ele tem 3 próteses, né? 4 próteses. 4 próteses. 3 internas e uma externa, né? Uma amostra, né? Foi amputado do joelho para baixo, perna esquerda dele, e ele usa uma prótese ali. E dentro, no quadril, são mais 2 próteses, e uma veia também, é uma prótese também, que deu uma oclusão lá, e foi colocada outra prótese. Mas onde a gente passa, por onde a gente chega,
as pessoas, ele chama atenção, né? E as crianças, é muito engraçado que as crianças chamam ele de Robocop. Eu amo! Eu amo porque eu entro no embalo também, né? Na brincadeira também. E a irmã Aline, como já foi falado aqui, a nossa irmã, ela é deficiente visual. E só aí, né, irmã Aline, já tem uma barreira, né? Até uma Sim, barreira com ela mesma para poder enfrentar, né, irmã? sim. E a irmã Entendi, estava irmã. contando que casou, conheceu a Cristo, né? Sim, foi depois mesmo dessa minha experiência, né? O encontro com o Senhor, ele veio depois dessa experiência mesmo, de olhar a vida de uma outra maneira e de que ver que era só o começo, que Deus ele tinha uma nova história para mim e para toda a minha casa. Então, muito obrigado, minha irmã. Que Amém. o Senhor te abençoe. Continue abençoando você, seu esposo, sua filhinha. Né? E eu vou explorar você mais um pouquinho. Tá? Eu vou pedir que você Amém. faça essa oração para a gente encerrar essa live. É. Né? Amém. E esteja aqui. Amado Senhor, que alegria, Senhor, podermos mais uma vez estarmos reunidos, Senhor, te louvando, te bendizendo, te engrandecendo, Senhor. Nosso coração, Pai, se enche de alegria, Senhor, porque temos a certeza do Deus que servimos, esse Deus de bondade, de misericórdia, esse Deus que se lembra, esse Deus que nos ama e nos ama eternamente, Pai. Obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada porque o Senhor se fez presente mais uma vez nesta live. Abençoa grandemente, Senhor, todos que estiveram aqui, todos que vão ver essa live em outro momento. Abençoa, Senhor, os nossos pastores, Pai. Os direciona, Senhor, a cada dia e que a cada dia, Senhor, eles venham serem, Pai, os teus instrumentos em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, é o que te peço e te agradecemos nessa noite de hoje. Amém.